Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Olá, gente linda do meu canal. Estamos de volta e agora para tratar do crime de violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal. Inicialmente, é importante destacar para você que já estudou direito civil e viu lá um conceito de domicílio e agora violação de domicílio no direito penal. A primeira coisa que você tem que saber é que domicílio para efeito penal não coincide com o conceito do direito civil. Nós temos aqui um conceito abrangente e próprio, ou seja, aplicado para o aspecto penal. A nossa legislação penal se encarregou de trazer o conceito de casa, o conceito do que é domicílio, vamos dizer assim, para efeito penal, tá bom? Feita esta observação, é importante destacar que a nossa Constituição Federal traz fundamento para o crime de violação de domicílio, quando no artigo 5º estabeleceu que a casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em situações excepcionais. O artigo 150, na verdade, vem justamente concretizar esse dispositivo constitucional que proíbe a entrada sem consentimento. Então, o 150 diz que quem entrar sem consentimento praticará crime. É isso que vamos falar aqui no artigo 150. Eu peço a você que me acompanhe na leitura do tipo penal. Entrar ou permanecer. Observem, meus amigos. Entrar, meus amigos, corresponde a um movimento de fora para dentro, é ir para dentro. Portanto, aqui eu tenho um comportamento positivo. Quando eu falo em permanecer, a doutrina sinaliza que aqui eu tenho um comportamento negativo, é o não fazer. Ou seja, diante do dissentimento do morador, o agente, ao invés de se retirar, ele permanece. Ou seja, ele não faz o que deveria, que era sair. Então, vejam que esse delito ele tem um comportamento comissivo, uma conduta comissiva no entrar, e um comportamento negativo, omissivo, no permanecer. Observem também que o legislador continua definindo o delito de violação de domicílio, dizendo entrar ou permanecer clandestinamente, quando alguém pula o muro, quando alguém rompe a porta, uma janela, ingressa, perceberam? Ou astuciosamente, aquele uso de um estratagema, de uma fraude, ele engana. Pegando aqui o exemplo do professor Kleber Masson, ele fala, imagina um agente da vigilância sanitária que de repente chega e aborda o morador dizendo que é necessário ingressar no recinto, ingressar na parte interna daquela residência sem haver essa necessidade. Veja todo o estratagema para enganar o morador e entrar. Veja que nesse caso, nós teremos uma hipótese de dissentimento tácito. Dissentimento tácito ou presumido. O dissentimento tácito ou presumido, ele será observado nessas hipóteses em que alguém pula um muro, em que alguém investe de maneira astuciosa para poder ingressar no recinto, no interior de uma casa, por exemplo. Então, são exemplos de dissentimento tácito, mas o tipo penal também traz a hipótese do dissentimento expresso. Observem o que diz aqui, logo na sequência, como um elemento do tipo penal, ó, ou contra a vontade expressa, e aqui nós temos o dissentimento expresso, tá bom? Ou tácita, que é o caso do dissentimento presumido. De quem de direito? E aqui eu quero chamar a sua atenção. É muito interessante falar de quem de direito, que aqui a gente começa a identificar o sujeito passivo desse crime. É um crime comum, sujeito ativo, qualquer pessoa pode praticar, mas em relação ao sujeito passivo tem que ser esse aqui, ó, de quem de direito, ou seja, quem poderá autorizar ou não o ingresso naquele ambiente. E aí surge uma indagação bem interessante. A depender
do ambiente, nós teremos um regime de subordinação ou um regime de igualdade. O regime de subordinação nós verificamos, por exemplo, nas famílias. Ali, naquela residência, existem pai, mãe e filhos. Nem todo mundo tem poder de deliberar sobre quem ingressa ou quem permanece no recinto. É evidente que, em relação aos filhos, os pais, há um regime de subordinação. E aí não adianta o filho querer que o amiguinho entre, que o amiguinho permaneça, se o pai não quiser. Vai prevalecer quem manda na casa, quem tem esse poder de direção, de organização e de dispor realmente quem pode entrar, quem pode permanecer na casa. Mas existe também o regime de igualdade, que é quando as pessoas têm o mesmo poder de deliberação. É o caso que a gente vai identificar com os pais, pai e mãe. Quem manda mais? Nenhum dos dois, regime de igualdade. Repúblicas, condomínios, quando você não tem uma pessoa elevada à condição de decidir, certo? Quem vai decidir? Aí nós aplicaremos a regra de que a condição é melhor de quem proíbe. De modo que se eu tiver um empate numa república, eu tenho 10 pessoas na república, 5 autorizam, 5 não autorizam. Prevalece quem proíbe. Entre o pai e a mãe, um quer autorizar a entrada, o outro não quer. Prevalece a de quem? A de quem proíbe. Então, nós temos essa regra de que é melhor a condição de quem proíbe. Prevalece, portanto, no empate, a proibição. Tá bom? Mas fiquem atentos para um detalhe interessante. Mesmo autorizada a entrada de alguém e havendo essa divergência, seja no regime de subordinação ou no regime de igualdade, então, de 10, 6 permitiram, 4 foram vencidos. Então, a pessoa ingressou. Ok. Mas estes que foram vencidos têm resguardado o seu ambiente particular. Então, aquele quarto do morador da República está reservado. A pessoa que ingressou no ambiente não pode ingressar no quarto dele sem autorização dele. Fiquem atentos para esse detalhe, que é muito importante. Voltando ao tipo penal. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, tá bom? Aqui é muito interessante notar que nós estamos nos referindo não só à casa em si, ingressar nela, mas também nas suas dependências como um todo, tá bom? Fiquem atentos para esse detalhe. E agora nós nos deparamos na busca do conceito de casa. E o próprio legislador, como eu disse anteriormente, no tipo penal, no artigo 150, ele se encarregou de trazer uma norma explicativa, seria um caso de interpretação autêntica, originária, porque o próprio legislador se encarregou de trazer para nós o que se compreende por casa. Olha e acompanha comigo o que diz exatamente o parágrafo 4º. O parágrafo 4º diz assim, a expressão casa compreende qualquer compartimento habitado. Qualquer compartimento habitado. Então, por exemplo, imagine que um automóvel, em regra, ele não se enquadra no conceito de casa, tá bom? Mas pode ser que, no caso do caminhão, em que eu tenho a boleia, que é um compartimento que serve de habitação, de moradia, ali eu posso considerar como casa. O mesmo nós encontraremos nos trailers, que são automóveis, mas são identificados como compartimento habitado, tá bom? Fiquem atentos para esse detalhe. Mais além, ele diz, casa também é o aposento ocupado de habitação coletiva. Acabei antecipando um pouco isso quando falei das repúblicas, né? E por que não falar dos hotéis também? Os hotéis, as repúblicas, as pousadas são exemplos, tá bom? Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Escritório de advocacia, consultório odontológico, consultório médico, são exemplos de compartimentos não abertos ao público. Mas o legislador não parou por aí. Ele
também trouxe para nós o que não se compreende por casa. É o que diz o parágrafo 3º. Ele diz, olha, não se compreendem, vamos colocar em vermelho para realçar bem, não se compreendem na expressão casa, hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva enquanto aberta, salvo restrição do número 2 do parágrafo anterior. Veja que o legislador se antecipou e disse, calma, não há contradição, eu estou falando dos hotéis, eu estou falando das pousadas, mas ressalvando o que está disposto no número 2. Qual é a compatibilidade de um com o outro? É que lá no parágrafo 4º, inciso 2, quando ele fala aposento ocupado de habitação coletiva, ele está se referindo ao quarto. Ao quarto do hotel, ao quarto da pousada. Ali sim. E aí é interessante você notar, a pousada, o hotel, ele não se compreende no conceito de casa. Então, ele não está protegido por essa inviolabilidade. O que é que se protege? É o aposento, ou seja, o quarto. É ali onde está a inviolabilidade. Então, o hotel e a pousada, enquanto abertos ao público, não estão protegidos pela inviolabilidade. Mas estão protegidos pela inviolabilidade o quarto que serve de habitação, o aposento. Tá certo? Fique atento para esse detalhe. E ele diz mais, também não se compreende no conceito de casa a taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. Amigos, a razão lógica é que são abertos ao público. Se é aberto ao público, não pode ter a inviolabilidade. Mas eu quero fazer um comentário rápido sobre taverna, né? Taverna é uma nomenclatura já ultrapassada. Eu me lembro disso nas séries que tratam de filmes antigos. Mas a taverna se refere, na verdade, ao que temos hoje como bares, restaurantes, de modo geral, porque eram lugares onde se serviam bebidas e comidas. Tá bom? Então, eu estou me referindo a bares, restaurantes, casa de jogos. Bom, a doutrina diz, olha, isso aí não é permitido no Brasil, mas buscando uma interpretação, poderíamos usar como exemplo os fliperamas. Eu me lembrei dos fliperamas da minha adolescência, da minha infância. Como era bom ir no fliperama, fichinha e jogar. Pena que eu só tinha 25 centavos, só dava para jogar uma vez ou 30 minutos. Pois bem, casa de jogos, cuidado, não é permitido, mas a adaptação seria fliperama. Aliás, eu nunca mais vi um fliperama. Nunca mais. Acho que acabaram, acho que extinguiram, não sei, eu nunca mais vi, tá bom? E outros do mesmo gênero. Né? Então aqui nós temos espaço para uma interpretação analógica, tá bom? Intralege. Ou seja, essas casas abertas ao público não podem estar protegidas pela inviolabilidade por uma razão lógica. Né? Então é muito tranquilo em relação a isso. Antes de passarmos para a figura qualificada do parágrafo 1º, eu quero destacar para vocês que quando o caput se refere a dependências, é importante destacar que eu me refiro a dependências protegidas. Então, os jardins, as varandas, eles também estão protegidos pelo artigo 150, ou seja, estão nessa expressão casa e suas dependências, mas desde que cercados, fechados, com algum obstáculo para o público em geral, seja uma cerca, seja um muro, tá bom? Mas é preciso haver este obstáculo. Fique atento para esse detalhe. Agora, é importante conhecer a figura qualificada do parágrafo 1º. Vejam o que o legislador relacionou como condições ou circunstâncias de maior gravidade, vamos dizer assim. Colocou da seguinte maneira: se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por 2 ou mais pessoas. A pena, que no caput é de detenção de 1 a 3 meses ou multa, passa a ser de detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Vamos analisar cada item aqui. Durante a noite, os conceitos de dia e de noite são conceitos difíceis de se assentar com muita exatidão. Aliás, basta a gente visitar a doutrina
constitucional, a literatura constitucional, que nós veremos toda essa discussão, tá bom? Alguns dirão que é das 6 às 18 horas o conceito de dia e a partir dali seria noite. José Afonso da Silva dizia isso. Celso de Mello já pegava o critério físico-astronômico, né? Relacionando ao alvorecer, crepúsculo, para definir os limites do dia e da noite. Pois bem, a depender do critério que você seguir, o importante é ficar atento que se for à noite, nós teremos uma figura qualificada. O lugar ermo, mencionado no parágrafo 1º, já se refere a um lugar que comumente é desabitado, ou seja, tem poucas pessoas, o que dificulta a busca de socorro, de ajuda, tá bom? Em relação ao emprego da violência, temos uma divergência doutrinária. O professor Kleber Masson sustenta que essa violência pode ser contra a pessoa ou contra a coisa e, portanto, já qualificaria a violação de domicílio. E diz isso porque o legislador, não tendo sido expresso, a violência seria um termo aplicável não só quando essa violência fosse exercida contra a pessoa, um soco, por exemplo, ou contra a coisa, de repente arrombando uma porta ou uma janela, tá certo? Do outro lado, nós temos o professor Nutti, professor Guilherme de Souza Nutti, sustentando que essa violência deve ser necessariamente contra a pessoa, uma vez que o emprego de violência veio ao lado do emprego de arma, que naturalmente só pode ser empregado contra a pessoa. Bom, temos essa divergência doutrinária. Na minha concepção, parece-me com razão o professor Nutti. Eu penso que a violência, nesse caso, só deve ser empregada contra a pessoa. Se for contra a coisa, não qualificaria a violação do domicílio, tá bom? Digo mais, quando se fala em arma, o conceito de arma aqui é o conceito amplo. Pode ser arma própria ou imprópria. Sobre os conceitos de arma própria e arma imprópria, lembro a você que quando estudamos crimes anteriores, como o caso do constrangimento ilegal, falamos um pouco sobre isso. Mas, rapidamente, podemos dizer aqui que arma em sentido próprio, a arma própria, é aquela que originalmente, na sua preparação, ela já é destinada para ferir, para o ataque, enquanto a arma no sentido impróprio não é preparada nesse sentido. Então, a arma em sentido próprio pode ser o revólver, mas a arma em sentido impróprio pode ser, por exemplo, um taco de beisebol, que não é um instrumento para ferir, mas que pode ser utilizado para ferir. E se for utilizado, temos aí também a qualificadora da violação de domicílio. Fechando a qualificadora, nós temos também como hipótese de qualificador, ou melhor, a circunstância que qualifica a violação de domicílio, se for praticada, se a conduta for praticada por duas ou mais pessoas, é um caso de concurso de pessoas, tá bom? Então fica atento para isso, nós teremos, portanto, essa figura qualificada do parágrafo 1º. E você, nesse instante, deve estar se perguntando, mas cadê o parágrafo 2º e o parágrafo 3º? Eu suprimi, para que tratássemos em outra tela. Ia ficar pequenininho, então eu joguei em outra tela. Em relação ao parágrafo 2º, eu não tratarei na outra tela por uma razão muito simples, eu já coloquei aqui para vocês claramente. O que nós tivemos foi uma revogação pela Lei 13.869 de 2019. Esta lei, que traz as novas figuras de abuso de autoridade, revogou o parágrafo 2º, que era um aumento de pena quando nós tínhamos o funcionário público praticando a violação de domicílio, e ao mesmo tempo criou um tipo específico, um crime específico na Lei 13.869. No artigo 22 você encontrará um tipo específico para o agente público que atuar em uma figura de violação de domicílio, entre aspas, tá bom? Então, funcionário público antes era artigo 150 com aumento de pena, agora nós iremos para o artigo 22 da Lei 3.869 de 2019, tá bom? Agora, meus amigos, finalizando o estudo do artigo 150, é importante destacar para vocês que, como o legislador trouxe na própria definição do tipo penal a necessidade do dissentimento de quem tem a autoridade para
deferir a entrada ou não de alguém na residência, na casa e suas dependências, é importante destacar que o consentimento da pessoa exclui a tipicidade, tá bom? Essa é uma primeira observação que é importante registrar para vocês. Segundo, entendam que esse crime é um crime de mera conduta. Ele não tem resultado naturalístico. Portanto, se consuma com a prática da conduta. Ingressou, consumou. Permaneceu, consumou. De um modo geral, dizemos que cabe tentativa na modalidade entrar, mas não caberia tentativa na modalidade permanecer. Há quem advogue essa tese, há quem defenda esta tese, tá bom? E aí, observar também que nós temos um crime que é instantâneo e também é permanente. É instantâneo no verbo entrar, na conduta nuclear entrar, mas é permanente na conduta de permanecer. Enquanto o agente fica, permanece contra a vontade do morador, eu tenho ali a figura, eu tenho ali a consumação se protaindo no tempo, tá bom? Fiquem atentos para esse detalhe. E agora é importante conhecer as excludentes de ilicitude trazidas expressamente pelo legislador para o artigo 150, dizendo para nós que não constitui crime, evidentemente, porque se exclui a ilicitude ou antijuridicidade, não teremos um elemento do crime, considerando o conceito analítico de crime, a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências durante o dia, com observância das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência. Então, se o agente está com mandado de busca e apreensão durante o dia, ele pode entrar na residência e não estará praticando crime, por uma razão muito óbvia. Ele está cumprindo um dever. E também não constituirá crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Vamos grifar, realçar, quando algum crime está ali sendo praticado ou na iminência de o ser. Então, ficamos por aqui com o estudo do artigo 150, violação de domicílio. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.